Olá, Aine, tudo bem? Tudo ótimo, André. Muito bom voltar com o nosso Senado Notícias Revista. Pois é, Aine, nosso primeiro programa de 2019. Isso mesmo, André. Estamos cheios de notícias. Vamos ver no programa de hoje. Congresso abre o ano legislativo com a maior renovação da história da Câmara dos Deputados e do Senado. A reforma da Previdência deve ser a principal proposta do governo neste início de mandato. E foi protocolado o requerimento de criação da CPI de Brumadinho, que vai investigar a situação das barragens do país. O Senado Notícias Revista começa agora. A primeira sessão da 56ª legislatura foi aberta pelo Congresso Nacional no dia 4 de fevereiro, depois das reuniões de posse de deputados e senadores e da eleição para presidente das duas casas. O presidente da mesa do Congresso e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, presidiu a sessão. Desta vez, a ocasião foi ainda mais especial, com a maior renovação da história da Câmara dos Deputados e do Senado, além do novo comando no Poder Executivo. Veja os detalhes na reportagem de Karine Beluso. A solenidade começou pouco antes das 3 da tarde. Como é tradição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanhou o hasteamento da bandeira enquanto era executada uma salva de 21 tiros de canhão. Alcolumbre passou a tropa militar em revista e foi cumprimentado pelo presidente da Câmara dos Deputados e colega de partido, Rodrigo Maia. Os dois subiram a rampa do Congresso para encontrar o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge. O vice-presidente, general Hamilton Mourão, chegou em seguida e se encontrou com as demais autoridades no Salão Nobre do Congresso. Juntos, todos se dirigiram ao plenário da Câmara dos Deputados. Como o presidente do Senado também é o presidente do Congresso, é ele quem dirige os trabalhos nesta cerimônia de abertura do ano legislativo, que conta com a presença de representantes dos outros 2 poderes. O presidente da República, Jair Bolsonaro, por estar hospitalizado, não pôde comparecer. Quem trouxe a mensagem do Poder Executivo com as perspectivas para o primeiro ano de governo foi o ministro-chefe da Casa Civil. Ela foi lida pela primeira secretária do Congresso, Soraya Santos. Na mensagem, o governo enfatizou o combate à criminalidade, se comprometeu a mudar o sistema de fiscalização de barragens, prometeu respeito à independência do Legislativo e reforçou que vai propor a reforma da Previdência ao Congresso. A nova Previdência vai materializar a esperança concreta de que nossos jovens possam sonhar com seu futuro por meio de poupança individual da aposentadoria. Um dos itens que está sendo formulado. Já a mensagem do Judiciário foi trazida e lida pelo próprio presidente do STF. O ministro enfocou a importância do diálogo institucional entre os poderes da República para impulsionar as reformas e aprimorar o sistema judicial brasileiro. E antes de encerrar a sessão, o presidente do Congresso ressaltou a renovação do Legislativo. Segundo ele, o eleitor exige uma nova forma de fazer política. Ele também defendeu a harmonia e a independência dos poderes e as reformas da Previdência, tributária e administrativa, além do Pacto Federativo. Para que essas reformas sejam bem-sucedidas, deverá ser promovida uma ampla discussão possível, integrando e ouvindo os representantes dos municípios e dos estados, dos partidos políticos e com a efetiva participação popular. Que as práticas impositivas características das oligarquias mandonistas sejam sepultadas. Achei perfeito para o momento que estamos vivendo, falando a verdade e rompendo com o velho padrão. Acho que agora nós vamos ter um executivo que executa, um legislativo que faz leis e um judiciário que, na ausência ou na necessidade, estará atuando, sempre preservando essa independência. Acho que, no geral, foi bem. Tanto o presidente do Supremo, como o presidente da Casa, como o representante do Executivo. Apenas achei que um ou outro não precisaria mais manter
aquele clima de disputa, né? Não, porque eles fizeram assim, nós vamos fazer assim. É bola para frente, é daqui para frente, né? Vamos jogar junto, todo mundo, para o bem do país. A oposição vai cumprir o seu papel, que é de fiscalizar. Quando tiver que criticar, vai criticar. Mas tudo aquilo que for bom para o país, pode ter certeza que nós votaremos com a proposta, seja do Executivo, uma contribuição do Judiciário e, naturalmente, dos deputados e senadores. A reforma da Previdência deve ser a principal proposta do governo neste início de mandato, André. É verdade, Ani. E ela foi tema de conversa entre o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e o ministro da Economia, Paulo Guedes. A reforma da Previdência deve ser a primeira proposta de emenda à Constituição encaminhada pelo governo ao Congresso. O presidente da Câmara acha que ela pode ser votada ainda em maio, mas é preciso ter maioria de votos. Se a Câmara votar durante o mês de maio como limite, o Senado vota em junho, julho, porque o Senado é uma casa menor, tem um rito mais curto que o rito da Câmara dos Deputados. O nosso problema não é o regimento. O que nós temos que garantir é voto. Se a maioria dos partidos que defende a reforma da Previdência, essa maioria completar mais de 308 votos, essa é a solução do nosso problema. Sem dar detalhes da proposta, o ministro Paulo Guedes disse que ela deve gerar uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. São 96 milhões de brasileiros economicamente ativos e 46 milhões não contribuem e vão envelhecer. Então eles vão quebrar a Previdência. Então, o nosso desafio é não só salvar a Previdência antiga, como impedir que ela seja um mecanismo perverso de transferência de renda, como ao mesmo tempo livrar as futuras gerações dessa armadilha em que essas gerações passadas, as nossas, caíram, que foi produzir um sistema que piora a desigualdade e, ao mesmo tempo, destrói empregos em massa. Eu aposto com vocês que, se a gente aprovar a Previdência, o Brasil vai crescer nos 12 meses seguintes mais de 6%. A capitalização individual, citada pelo presidente Jair Bolsonaro como principal inovação no sistema previdenciário brasileiro, vem recebendo críticas de especialistas. Espero que o país não embarque nessa canoa que vai beneficiar principalmente o setor financeiro, as seguradoras, um punhado de grandes bancos que vão faturar muito com essas contas individuais. Este outro especialista avalia que a questão da Previdência tem que ser mais debatida com a sociedade antes de o governo apresentar uma proposta. É importante que nós tenhamos uma avaliação mais ampla sobre as contas da Previdência, né? Nós temos um relatório da CPI da Previdência que apontou, por exemplo, que não há déficit no regime geral. Então, há um desencontro de informações, é necessário que isso seja avaliado de maneira absolutamente criteriosa para que se crie políticas públicas com o objetivo de sanar o problema do déficit, caso ele seja existente. No final da semana, o governo parece ter mudado de estratégia. O ministro Paulo Guedes agora defende que aprovar a reforma na Câmara por medida aglutinativa ao projeto apresentado pelo presidente Temer poderia causar resistência política e contestação jurídica no Supremo Tribunal Federal. A ideia agora é que a proposta de reforma da Previdência deve ter a tramitação normal de uma proposta de emenda à Constituição. Com isso, os prazos para aprovação da reforma devem ser revistos. Foi protocolado o requerimento de criação da CPI de Brumadinho, que vai investigar a situação das barragens do país. Os próximos passos são a leitura no plenário do requerimento de criação e a indicação pelos líderes dos integrantes da comissão. Os senadores Otto Alencar e Carlos Viana protocolaram o requerimento de criação da CPI de Brumadinho na Secretaria-Geral da Mesa. O número de assinaturas de senadores foi bem superior a 27, que é o mínimo necessário para a criação de uma comissão parlamentar de inquérito. 44 assinaturas, né? Então, eu acho que é uma CPI que os senadores e outros senadores ainda querem assiná-la. Eu espero que os líderes partidários possam indicar os membros. Se eles indicarem, nós vamos instalar imediatamente a CPI. O presidente do Senado também assinou o requerimento de criação.
Na semana que vem, Davi Alcolumbre vai definir a data em que o documento será lido em plenário, etapa necessária para a criação de uma CPI. A leitura tem que ser numa sessão deliberativa. Vamos reunir os líderes na terça-feira, 14 horas, e assim que os líderes determinarem a pauta de votação, nós vamos fazer a leitura dos requerimentos que estiverem sobre a mesa. Carlos Viana, que está cotado para o cargo de relator da CPI, disse que o objetivo é prevenir tragédias como a de Brumadinho. A CPI não tem um caráter punitivo em primeiro momento. A CPI, antes de qualquer questão, tem um caráter de investigação para a proposição de novas leis. Nós podemos ter um projeto de resolução, nós podemos sair daqui com vários colaboradores, inclusive com o setor da mineração, em busca de uma legislação mais moderna, para que a gente não possa permitir o que aconteceu lá em Brumadinho mais uma vez. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, ocorreu no dia 25 de janeiro. O número de mortos já chega a 150. O governo federal determinou a vistoria imediata das barragens enquadradas como categoria de risco alto ou na de dano potencial associado alto. Um total de 3.386 barragens com diferentes finalidades estão sendo fiscalizadas. Dessas, 824 são de responsabilidade de órgãos federais, como a Agência Nacional de Águas e a Agência Nacional de Mineração. As demais são de responsabilidade dos estados. E no plenário, na primeira sessão de discursos, outros senadores também cobraram providências para a identificação dos responsáveis pelo rompimento da barragem em Brumadinho. A maior tragédia ambiental brasileira, com perda de vidas humanas até agora, já apresenta 150 mortos. Ainda há 182 desaparecidos. O crime escancara o quanto o Brasil está despreparado para um ciclo de crescimento com responsabilidade social. Essas barragens, tanto da área mineral como também das hidrelétricas e qualquer obra dessa natureza, nós precisamos realmente fazer uma CPI para investigar e trazer exatamente a condição de segurança às pessoas que vivem próximos desses impactos. Faz uma CPI mista e vamos concentrar todos os esforços ali dentro. Concordo plenamente. Se foi crime contra a vida, e mais de 300 foram assassinados, que a gente vá a fundo nessa questão, como alguém já disse no passado, que isso ia acontecer e aconteceu. É absolutamente inevitável e inadiável que o Parlamento brasileiro promova esse debate e apresente soluções que possam evitar novas ocorrências. A sociedade está esperando o Parlamento se mexer nesse sentido. E o pedido para a criação de outra CPI também foi registrado na Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Foi sim, o senador Alessandro Vieira, do PPS de Sergipe, protocolou o requerimento para a instauração da CPI dos Tribunais Superiores. A solicitação ainda precisa ser lida em plenário para que a CPI seja criada. A CPI dos Tribunais Superiores tem um objetivo claro de levar transparência para o Poder Judiciário. Especialmente nas Cortes Superiores, existe muita coisa que acontece e não chega de conhecimento ao público. Nós temos objetivos definidos de apurar a diferença de tratamento a depender de quem é o interessado, processos que duram anos para alguns e que duram dias ou minutos para outros. Nós temos um desrespeito cotidiano ao princípio do colegiado, onde ministros decidem monocraticamente, desrespeitando decisões do próprio tribunal que fazem parte. Nós temos a participação de ministros, a notícia de participação de ministros em atividades econômicas incompatíveis com o que está previsto na legislação pertinente, que é a LOMAN. E nós temos a diversidade de tratamento a depender do interessado. Nós temos vários pontos para serem tratados. O Senado abraçou a ideia na medida em que 27 senadores subscreveram o pedido, já está protocolado, e agora é a etapa seguinte de leitura e instalação. Destruição ambiental, muitas mortes e inúmeras questões a serem ainda esclarecidas. Na primeira coluna, Momento Eco do ano, o jornalista César Mendes comenta o vazamento de rejeitos da barragem da Mina do Feijão, em Minas Gerais. O acidente com a barragem de rejeitos da mineradora Vale do Rio Doce, em Brumadinho, Minas Gerais, no último dia 25 de janeiro, é o principal tema ambiental desse início de ano. Na primeira coluna de 2019,
não temos como fugir desse assunto. As imagens do momento do rompimento da barragem falam por si só, evidenciando a violência e a grandeza do desastre. O rompimento da barragem da mina de Feijão lançou 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos no rio Paraupeba. Um acidente semelhante ao que foi registrado há 3 anos em Mariana, também em Minas Gerais. Mas se dessa vez a quantidade de rejeitos é menor, o número de mortos é bem maior. Cerca de 140 corpos já foram encontrados. 200 pessoas continuam desaparecidas. No Congresso, CPIs estão sendo criadas nesse momento, no Senado e na Câmara, para investigar as causas do acidente e apontar os responsáveis. Nos preocupam também os danos ambientais, além dessa tragédia de tantas vidas perdidas. Nesse momento, técnicos da ONG SOS Mata Atlântica monitoram as águas do rio Paraupeba. E o quadro é dramático. O rio está praticamente morto. Isso nem é água, é uma massa de bolo de chocolate. De tão densa e grossa, não dá para chamar isso de água. Esse foi o Momento Eco. Na semana que vem a gente volta. Esperamos que com melhores notícias da área ambiental. Tchau! André, vamos conferir o que aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Ni. A Agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora no nosso Giro de Notícias. Isso mesmo. Na segunda-feira, um dos destaques da Agência Senado era a abertura oficial do primeiro ano da 56ª legislatura, realizada em sessão conjunta do Senado e da Câmara. A renovação nas duas casas legislativas, a retomada do desenvolvimento econômico, o combate à violência e a necessidade de aprovação de reformas como a da Previdência foram temas comuns aos discursos dos representantes dos 3 poderes. Já na terça-feira, a Agência Senado destacou, entre outros, a definição do comando das comissões permanentes. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou uma reunião de líderes para a escolha dos presidentes dos colegiados na próxima terça-feira. O Senado tem 13 comissões temáticas permanentes, além da comissão diretora. Na quarta-feira, a capa da Agência Senado mostrou a eleição para a mesa diretora do Senado, que definiu os demais cargos que ainda estavam pendentes após a eleição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre. No fato inédito na história recente da Casa, 11 partidos ocuparão os 11 cargos, sem que nenhuma legenda ocupe mais de um posto de direção. Os integrantes da mesa têm um mandato de 2 anos. Já na quinta-feira, um dos destaques da Agência Senado foi o requerimento protocolado com 42 assinaturas para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que vai investigar as causas do rompimento da barragem da mineradora Vale, em Brumadinho. O documento foi entregue à Secretaria-Geral da Mesa pelos senadores Otto Alencar e Carlos Viana. De acordo com Otto Alencar, a expectativa é de que a CPI seja instalada ainda em fevereiro. Os líderes partidários vão indicar os membros logo após a leitura do requerimento em plenário, prevista para terça-feira. A partir desta edição, o Senado Notícias Revista mostra para você o acervo histórico e artístico do Senado Federal. Ele é composto por peças de mobiliário, obras de arte e documentos históricos que estão sob os cuidados da Casa. Hoje você vai conhecer as antigas bancadas do plenário do Senado, que foram usadas por cerca de 100 anos. Os senadores usaram estas bancadas por quase 100 anos, desde a época do Império até 1960. Faziam parte do plenário nos palácios Conde dos Arcos e Monroe, antigas sedes no Rio de Janeiro.
A cadeira, em Jacarandá, foi produzida na penitenciária do estado pelos detentos. Os entalhes em motivos florais foram feitos à mão e a cinzel. A inscrição ao centro mostra que a peça foi fabricada exclusivamente para o mobiliário do Senado. Esta outra cadeira é do período republicano. Animais mitológicos entalhados lembram cães e dragões. E, mais uma vez, no espaldar, aparece o nome do Senado em baixo relevo em latão. A partir de 1920, com a chegada da tecnologia, microfones foram instalados no plenário e os discursos passaram a ser gravados. A TV Senado chega aos 23 anos agora em fevereiro. A história da primeira emissora legislativa que começou bem simples, na última década do século XX. Brasil, década de 1990. O país viveu dias turbulentos. O primeiro processo de impeachment, a CPI do orçamento. O Senado começava a registrar imagens para a história. Surgia a central de vídeo. Foi feita a licitação e nós começamos a fechar ela. Aí, quando a gente estava fechando, faltou dinheiro, tira isso, aí tirava. Fechamos 19 horas e 30 minutos do dia 31 de dezembro. A gente tinha um convênio com a ANB, que emprestava alguns cinegrafistas, mas o primeiro foi o IDAC, que eu botei ele para ralar. O início foi complicado, foi difícil, né? E ao mesmo tempo assustador. Porque a gente queria registrar a história, né, do Congresso, das sessões e tudo mais, mas não tínhamos experiência nenhuma. E os equipamentos estavam chegando ainda. E a gente calhou de pegar justamente uma CPI importantíssima, que foi a CPI do orçamento. E na coragem a gente pegou uma câmera, tirou de dentro de uma caixa e saímos para uma comissão dessa para poder registrar. A gente fez na cara e na coragem mesmo. Foi um negócio, vamos fazer? Vamos fazer. Então, fomos lá e colocamos o tripé, muitas vezes com familiares mesmo ajudando a gente com a bateria e tudo mais. Eu trouxe minha esposa para poder, olha, quando descarregar aqui, você me passa a bateria. Em julho de 94, entra em vigor o Plano Real para domar a inflação. 1995, acaba o monopólio estatal do petróleo e o das telecomunicações. Outra mudança chegava sutil. A TV a cabo e depois por satélite começava a ser uma opção a TV aberta. Logo surgiriam canais para veicular os trabalhos do Poder Legislativo na União, estados e municípios. Como é que nós íamos colocar o nosso sinal para todo o Brasil se não havia uma especificação quanto a isso, um detalhamento quanto a isso na própria lei? Enfim, era uma ideia pioneira, fomos pioneiros na TV Legislativa, era uma ideia inédita, exigiu muita criatividade. Nós nos inspiramos um pouco no modelo da C-SPAN, que é a TV Legislativa norte-americana, mas só um pouco, porque fizemos o nosso modelo. Mas primeiro foi preciso convencer os senadores a apostar na novidade, que daria mais transparência e visibilidade aos trabalhos da casa. Queremos mostrar ao povo brasileiro que o Senado cumpre com os seus deveres, realiza suas atribuições constitucionais. É importante que o representante do povo diga aos seus eleitores o que está fazendo, dê uma satisfação. A senadora Heloísa Helena, quando ela confrontou o senador Antônio Carlos Magalhães, foi uma imagem que repercutiu muito pela coragem dela de enfrentar o senador. Isso me marcou muito. Assim, eu lembro que eu falei assim, bom, agora está todo mundo vendo tudo, né? A gente não tem mais como... não que a gente escondesse alguma coisa, mas as pessoas realmente não tinham acesso. E agora estão tendo acesso ao que um senador fala com o outro e como funciona a casa, né? Fevereiro de 1996, entrava no ar a TV Senado. Em 97, na CPI dos precatórios, a
a sociedade começava a descobrir a relevância de um canal legislativo. Criamos um canal de comunicação direto com a sociedade e a própria imprensa se rendeu a isso quando tomou um susto quando viu na íntegra, né, a CPI dos títulos públicos, quando foi instalada. E aí se percebeu a diferença entre assistir alguma coisa editada em alguns segundos, né, por exemplo, o depoimento de uma pessoa, né, ou você vê um questionamento pela televisão, um questionamento de 8 horas, de uma pessoa, uma sabatina de 8 horas com uma pessoa, né, ou você assistir essa mesma sabatina editada em 30 segundos. De sua criação até hoje, a TV Senado registrou 6 eleições gerais no país, 5 presidentes e muitas mudanças no parlamento e na própria emissora. Novos equipamentos, aperfeiçoamento tecnológico, sistema digital, a interação com as redes sociais. Já são mais de 300 mil inscritos no canal da TV no YouTube, com mais de 60 milhões de visualizações. Aos 23 anos, a TV Senado busca corresponder à expectativa da sociedade. Votações e debates ao vivo, resumo do dia, entrevistas, análises. Tudo ao alcance do cidadão comum na TV e em outros aparelhos. O desafio permanece de pé. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau.